passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Meus irmãos e irmãs, a Igreja do Brasil vive neste mês de agosto o mês vocacional. O mês vocacional é um momento em que a Igreja reflete o chamado de Deus. Por isso todos nós somos homens e mulheres chamados, vocacionados pelo Pai. Eu e você é uma pessoa, um ser chamado, atraído por Deus. É muito bonito olhar para a história de tantos homens e mulheres. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, Deus chama homens e mulheres para que a voz deles, para que o coração deles, para que a vida, a história deles seja totalmente transformada a partir do chamado. Adão foi chamado à vida, Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Nós estamos ouvindo ao longo desta semana o chamado de Moisés até as últimas consequências, até entrarem na terra prometida. Por isso, a nossa vida é uma vida de homens e mulheres chamados. Deus chama a todos, e é muito bonito porque o Concílio Vaticano II abriu as portas da Igreja na reflexão dos novos ares do Espírito que nós acabamos de pedir, dizendo: todo homem, toda mulher é chamado, convidado, vocacionado ao amor. E o Papa Francisco, no início do seu ministério papal, ele nos dizia muito mais além do que isso: todo homem, além de ser chamado para o amor, é vocacionado, é chamado para a santidade. Então, de pano de fundo de todas as vocações, padre, freira, religioso, religiosa, consagrado, os missionários, as famílias, os casados, os solteiros, os viúvos e viúvas, a juventude, as crianças, todas as vocações na nossa igreja é um chamado para o amor. E o chamado para o amor nos leva até Deus, nos leva até o chamado à santidade. Eu e você recebemos no dia do nosso batismo um chamado de amor, um chamado de santidade. Deus olhou para a nossa vida, Deus olhou para a nossa história e disse: este homem, esta mulher é um filho amado, por isso eu o chamo para o amor. E esta é a beleza do mês que nós estamos celebrando, porque cada um de nós vamos descobrir na nossa vida que o chamado ao amor, que o chamado à santidade se complementa numa vocação. Vocação é um dom dado por Deus. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Padre, a primeira vocação que a igreja quer refletir ao longo deste mês. Domingo, a igreja se debruçou sobre a vocação sacerdotal. O padre é um homem chamado. O padre é um homem a quem Deus pede para continuar a vocação do próprio Filho de Deus. Deus envia Jesus para curar, para salvar, para libertar, para anunciar o reino, para devolver vista aos cegos, para ressuscitar mortos, para curar doentes, multiplica o pão, caminha sobre as águas. Deus traz à terra o seu próprio Filho para mostrar que o reino chegou. E a vocação sacerdotal é o chamado que Jesus quis para continuar esta obra de vida e salvação. Por isso, alguns no mundo são chamados a serem padres. E o chamado a ser padre leva a atingir a vocação do próprio Filho de Deus para devolver no mundo o lugar que pertence a Ele, para administrar os sacramentos, para pregar a palavra, para trazer Jesus na terra, para devolver no coração de cada filho de Deus o seu lugar. Nós estamos vendo que a vocação, caríssimos irmãos e irmãs, é um chamado que devolve ao coração daquele chamado, aquele que foi chamado, uma dignidade muito grande. Eu, como padre, preciso corresponder ao chamado de padre cada dia da minha vida, porque senão eu não vou encontrar realização. Mas nós não estamos aqui apenas para meditar sobre a vocação sacerdotal. Nós iniciamos a partir dela
mas atrás desta vem tantas outras maravilhosas, belíssimas vocações. Então o padre tem um chamado à santidade, a fazer in persona Christi, devolver a graça de Deus ao mundo, para que todos possamos entrar no céu. Mas existem também outras vocações. Deus chama homens e mulheres também para a vida matrimonial, para a vida do sacramento do matrimônio. Um homem deixará seu pai, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Não existe na Sagrada Escritura vocação mais bela do que essa, quando através de um olhar de amor, de uma fidelidade de amor e vida, entregam a vida e a história um para o outro e constituem família de Deus. Como o nosso mundo precisa desta vocação familiar, e nós estamos aqui como pastoral da família, pastoral que leva a mensagem, a palavra de Deus para as famílias, para tantos que necessitam e precisam deste encontro vocacional, deste chamado de amor, deste chamado de santidade dentro das nossas casas. Satanás quer destruir o sacerdócio católico e as famílias, porque destruindo o sacerdote e destruindo as famílias, ele acaba com o projeto de Deus, ele acaba com o vigor, com os frutos que a igreja pode dar através e ao longo dos séculos. Por isso, cada vocação tem um chamado específico. O Padre devolve ao mundo, traz ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo, entoa a Deus o louvor e ação de graças em cada Eucaristia que celebra, devolve a vida, restaura no mundo o lugar que pertence a Deus. As famílias, a vocação de família, a vocação do casal, a vocação matrimonial é capaz de devolver amor ao mundo. E é o que nós mais precisamos, os afetos, a sexualidade integrada, o amor do homem pela mulher, os filhos gerados nesse amor, a educação à vida católica, a educação aos valores em sociedade. E lembremos que a vocação da família não é apenas como base e sustento para a igreja, mas é também base e sustento para a humanidade. Uma família vocacionada ao amor e à santidade reconstrói as colunas da igreja e reconstrói também as ruínas de uma sociedade. Vocação é isso, é fazer com que o chamado de Deus possa explodir em dons, manifestando cada dia mais o que Deus pode fazer através de uma vida e de um coração que se encontrou com Ele e agora só tende a espalhar cada vez mais amor. Mas nós também temos aquelas vocações que ao longo da vida nós descobrimos que podemos servir a igreja e a sociedade. A vocação do catequista, a vocação pastoral que nos faz na comunidade cristã desempenhar tantos dons. E nós precisamos aqui separar vocação dos nossos talentos. Por exemplo, eu descobri na minha vida que eu tenho talento e tenho uma facilidade e tenho um gosto para ser médico, para ser um profissional da saúde, para ser um profissional público, para ser um educador, tantas profissões na nossa vida. A vocação é um dom de Deus, mas através de uma profissão, através de um serviço, através de algo que eu desempenho com tanto talento, com tanta santidade e com tanto amor, isso se torna também uma vocação, porque nós celebramos tantos santos que foram médicos de corpos e de almas, que foram profissionais na educação, que se santificaram nas suas profissões e fizeram delas um caminho de santidade. Por isso, um médico, um padeiro, uma professora, um lixeiro, um homem, um pai de família pode se santificar no campo, no trabalho, na agricultura, em todos os setores, na política, todos os setores da nossa sociedade, porque ali ele descobre que é um vocacionado ao amor, um vocacionado à santidade. Os jovens descobrem os seus talentos, descobrem que Deus o está chamando para a vida consagrada, para a vida sacerdotal, para a vida matrimonial, para serem no mundo sinais do amor de Deus.
São tantas as vocações na nossa igreja que nós percebemos que Deus frutifica na vida de tantas pessoas. Na verdade, a vocação é uma fagulha do amor de Deus. Deus manifesta o seu amor na vida e no ministério do padre. Deus manifesta o seu amor na vida e na doação do casal. Deus manifesta um facho do seu amor na vida daquele jovem e daquela jovem que deixou a sua casa e seguiu a vocação religiosa, consagrada, missionária, vai anunciar e testemunhar através dos votos da castidade, da pobreza e da obediência. Doa a sua vida, doa a sua juventude em favor do reino de Deus. É um chamado a ser esposa e esposo de Cristo. Essa é a vocação religiosa. Mas temos também os leigos no mundo, homens e mulheres que trabalham no mundo, que exercem a sua atividade na sociedade, mas consagraram a sua vida, os seus afetos ao Senhor. São os leigos e leigas consagrados que doam na comunidade o fruto do seu trabalho, o fruto da sua vida e da sua história, e garimpam na igreja e no mundo uma vocação celeste. Fazem com que a centelha do amor de Deus possa chegar a muitos corações. Temos também a vocação daquelas mulheres e homens que por algum motivo ficaram viúvos e viúvas. É uma vocação íntima, porque na viuvez eles entregam a sua vida como uma doação generosa. É como Simeão e Ana, que quando nosso Senhor Jesus Cristo foi apresentado ao templo, depois de tantas orações, depois de tantos jejuns, depois de tanta experiência com Deus, tomam o menino nos braços e dizem: Senhor, aqui está o fruto de tanta doação, de tantos sacrifícios, porque agora os nossos olhos enxergam a graça. Muitas vocações nós pedimos para a igreja, muitas vocações nós pedimos para a sociedade, para o mundo, porque nós precisamos, irmãos e irmãs, irradiar o amor de Deus. E a vocação é isso, é um chamado que integra a nossa vida, é um chamado que nos realiza. Um padre que é realizado em ser padre, ele transforma toda uma comunidade cristã. Ele é capaz de transformar toda uma cidade. Nós celebramos hoje São João Maria Vianney, um padre que chegou numa pequena cidadezinha chamada Arns, na França, e porque ele foi sacerdote, porque ele era alegre, convicto da sua vocação, ele transforma toda uma cidade pagã, entregue aos vícios, entregue às bebidas, entregue às imoralidades, e ele converte toda esta cidade numa cidade católica, fervorosa, numa cidade que acolhe a fé. Uma família que descobre a sua vocação, que descobre que Deus está chamando-os. Nós estamos aqui meditando com a pastoral familiar. Quantos homens e mulheres, quantos casais, quantas famílias não descobriram a sua vocação de irradiar o amor de Deus, de serem testemunhas do Evangelho. O padre talvez consegue chegar a um grupo de pessoas, mas uma família consegue, num trabalho de formiguinha, chegar a tantos lares, a tantas pessoas, a tantos conhecidos, lugares aonde o sacerdote talvez nem chega. A família irradia o Evangelho. No nosso trabalho, nas nossas profissões, no exercício que fazemos a cada dia, nós podemos levar a mensagem do Evangelho. É muito bonito olhar a vida dos santos. Por exemplo, nós temos São José Moscati, que foi médico. São Camilo de Leles, também médico, santificou a sua vida nos hospitais, cuidando dos leprosos, cuidando dos marginalizados, cuidando daqueles feridos no corpo, mas porque eram vocacionados ao amor, conseguiam também curar as almas. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, santa brasileira, que nas periferias da Bahia não teve medo de correr atrás dos pobres, dos marginalizados, dos necessitados. A sua vida vocacional não era apenas uma entrega a Deus, não era apenas uma entrega ao Senhor, mas era um compromisso de amor para com todos os que necessitavam da graça de Deus. Tantos santos na política,
tantos santos na vida social, tantos santos na vida pública, na vida jurídica, quantos santos advogados, quantos santos professores. Podemos nos santificar aonde Deus nos planta. Esta é a beleza e a maravilha da vocação. Eu e você que me acompanha, nós podemos ser santos, nós podemos anunciar o Evangelho, testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo aonde Deus nos plantou. Eu, como padre, aonde me enviarem em missão, largo tudo e vou, porque eu sei que o Evangelho está me chamando a semear o amor naquele lugar. Uma família, no seu trabalho, na sua atividade paroquial, na sua atividade social, onde quer que nós estejamos, num ponto de ônibus, na fila de um banco, no trabalho, em qualquer lugar somos e irradiamos o amor e a graça de Deus. Esta é a beleza da vocação. Deus não chama ninguém, como a própria palavra diz, para esconder a vela, o candelabro, o lustre debaixo da mesa, mas Ele coloca num lugar para irradiar a luz, mas a luz é nosso Senhor Jesus Cristo. E a beleza das vocações nós podemos sintetizar naquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: vós sois sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. E é bonita esta imagem, porque a vocação, ela é um equilíbrio, ela é a docilidade de Deus na terra. Prestemos atenção nas três imagens: sal, luz e fermento. Sal demais torna o alimento salgado. Sal de menos torna o alimento insosso. É preciso uma dosagem certa, equilíbrio, para que o alimento fique no seu sabor perfeito. Luz demais incomoda, faz com que a gente não consiga nem enxergar. Luz de menos torna o lugar, nós não conseguimos perceber os detalhes, também cansa a vista. A luz no equilíbrio, na medida certa, capaz de iluminar toda a casa, capaz de iluminar e conseguimos ver cada coisa no seu devido lugar. Fermento demais, fermento de menos, faz a massa estragar, faz a massa embatumar. Fermento na medida certa, faz a massa ficar do jeito que aquele que a faz e a produz, para podermos saborear. Luz, sal e fermento na medida certa. Esta é a beleza da vocação. O Evangelho é chamado a ser anunciado e testemunhado na medida em que Deus derrama no meu e no teu coração. Talvez você esteja se perguntando: mas eu nunca recebi de Deus um chamado, eu nunca recebi uma vocação específica. Ao longo deste mês de agosto, como a nossa irmã já disse, nós vamos meditar algumas vocações específicas: padre, a vida consagrada, a vida matrimonial, a vida de catequistas, a vida do cristão leigo. Mas nós temos muitas vocações que são chamados de amor e santidade, espalhados por cantos no mundo em que a gente nem conhece. Tantas pessoas que fizeram da sua vida uma vocação, um chamado, porque sentiu que Deus o atraía e o seduzia e dava uma missão para irradiar e manifestar essa graça. Nesta noite, nós queremos deixar esta mensagem, queremos deixar esta colocação como um encontro mesmo, para que você descubra aonde Deus me chama, para que Deus me chama, quem eu sou e quem é Deus para chamar esta miséria que é o Padre Diego, quem é Deus para chamar eu e você, cheio de pecados, cheio de limitações. Deus nunca se cansa de chamar, Deus nunca se cansa de eleger, Deus nunca se cansa de fazer uma proposta nova para cada um de nós. Por isso, nós queremos celebrar o dom da vocação, nós queremos celebrar o dom do chamado, mas não basta apenas ser chamado, não basta apenas olhar, olha como o chamado é grande. O chamado sempre vai ser grande, porque o chamado vem de Deus, mas se eu não corresponder, de que adianta um chamado grande? Imaginem na minha vida de padre, olha o chamado grandioso de ser padre. Se eu não correspondesse,
eu não encontraria felicidade e realização. O chamado sempre vai ser grande. Maior ainda é quem sabe corresponder com disponibilidade, com amor. Lembram da cena do jovem rico? Senhor, eu quero o reino, eu quero deixar tudo e te seguir. Então, vive os mandamentos. Ele olha para a vida dele, cheia de virtudes, e fala: eu já vivo os mandamentos desde a minha juventude. E Jesus fala: então uma coisa te falta, vai, vende tudo e me segue. Um chamado pessoal e íntimo Jesus fazia. Ele olhou e viu que não dava conta e foi triste, cabisbaixo para sua casa. Jesus olha para aquele jovem e diz: são poucos os que entram no reino de Deus. Esta passagem quer nos dizer que quando Jesus nos chama, precisamos deixar tudo. E tudo não são coisas materiais, mas tudo, muitas vezes, é aquilo que dentro de mim e de você ainda não se abriu para a graça, ainda não quis deixar para responder ao chamado e corresponder ao chamado. Um chamado grande, quem corresponde à altura é porque muito ama. Peçamos então ao Senhor nesta noite que possamos, ao meditar no chamado de Deus na nossa vida, na vocação que Ele nos deu, nas vocações que existem na igreja, nas vocações que existem no mundo, nós possamos encontrar o nosso lugar, e encontrando o nosso lugar, possamos ali dar frutos da graça, frutos de bênção, frutos de santidade, para edificar a igreja e para edificar o mundo. Diocese em Evangelização.